Fala galerinha do canal FM+, com vocês, aula 11. Hoje, eletrodinâmica, primeira aula de eletrodinâmica. Eletrodinâmica, parte 1. Nós temos duas partes. E hoje eu diria assim, hoje é a operação joga sujo. Por que joga sujo? Hoje eu vou colocar aqui, nessa aula, algumas situações em que você vai matar questões de eletrodinâmica sem saber direito o que está acontecendo. A partir de unidade, a partir de fórmula, decorando unidade, você não pode deixar de resolver essas questões. Tá? Então a ideia é matar questões sem saber direito do que elas estão falando. Eu sei que é feio, o professor de física não faz isso, o professor não faz isso, mas a gente tem que macetear. Não tem jeito, macetear as questões. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então eu trouxe para você um slide bem completinho que fala, por exemplo, de unidade. O que é a unidade? Qual o nome dela? Qual é a grandeza? Qual é a representação em relação a algumas que a gente já ouviu falar? A primeira delas, o azinho. Esse azinho é A de quê? De ampere. Ampere. Ele representa o que exatamente? Corrente elétrica. Corrente elétrica. E qual é a letrinha na fórmula que você vai reconhecer esse cara? Você vai reconhecer esse cara através da letra I, ok? Então, por exemplo, se você pega, porque uma corrente é de 11A, tu já sabe que I é igual a 11A. Porque você conhece algumas equações envolvendo I. Por exemplo, a original, I é igual a carga sobre tempo. Tu conhece, por exemplo, o I, falando de potência. Potência é igual a oi. Então, o I aparece aqui também. Toda vez que aparecer o ampere, tu já sabe, o ampere é relativo ao I, a intensidade de corrente elétrica. A outra grandeza que aparece é o V de volt. Peraí. V de volt. Tomada 110V. Tomada 220V. Tu tem que saber disso. É a voltagem, é a tensão elétrica. O nome da unidade é volt. A grandeza é a DDP, diferença de potencial. Tensão elétrica. Há questões que falam, por exemplo, de força eletromotriz em geradores, por exemplo. Então tem que saber que V é a voltagem, V é a DDP, é a diferença de potencial. E nas equações, V é relativo a quê? Ao U. Como assim U, Lessa? Ué, pote igual a UI. Esse U é a voltagem. Você pode ver também a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então o conselho que eu te dou, moleque, conheça as letrinhas e suas unidades. Deixa eu ver se tem algum U além disso. Tem outras equações de potência, mas não vou colocar agora. E não a última, mas a última dessa sessão é o W. Esse W é W de watt. Watt significa o quê? Potência. E aí, meu amigo, você pode ter P, dependendo do autor, ou pote, tanto faz. Aqui tem pote igual a UI. Se você pegar 500W, saiba que isso aqui se refere a pote, que é igual a 500, beleza? E inúmeras equações, inclusive uma delas que cai bastante e que caiu recentemente, que é energia igual a potência vezes o tempo. Essa potência em W, em watt, o tempo em segundo, em S, e a energia em watt vezes segundo, normalmente joule. Pode aparecer a potência em kilowatt, kW, o tempo em hora, e aí a energia sai em kilowatt-hora. Vamos às questões, vamos ver como é que isso aparece aí em algumas questões. A primeira delas, ERJ 2023, fala assim: uma turma de estudantes do ensino médio recebeu a tarefa de verificar a corrente elétrica que se estabelece em 4 aparelhos distintos: uma geladeira, um ferro elétrico, um ar-condicionado, um chuveiro elétrico. Para solucionar a tarefa, foram informados os valores de potência W, da tensão U,
de cada equipamento. A partir das informações disponíveis, a turma concluiu que a maior corrente, tem que conhecer o nome, corrente, intensidade de corrente. Intensidade de corrente é o Izinho. É de quem? Geladeira, ferro, ar-condicionado, chuveiro. É de quem a maior intensidade de corrente elétrica? Vai lá, vamos para a tabela. Geladeira, potência, tensão, pote U. Pote é igual a UI. Então, nesse caso, pote 360, U 120, I é igual a 3 ampere. De novo, pote 2520, U 120, e dá quanto? Sei lá, dá 252 por 12, deixa eu fazer aqui. I é igual a 21 ampere. Deve ser isso, né? 21, 3.300, 220. 3.300, 220 I. Isso é igual ao I igual 330 por 22, 15. Já perdeu. 15 ampere. E for the last, 4.400, 220 vezes I. Corta. 440 vai dar um I igual a 20 ampere. Acredito eu, 20 ampere. A maior corrente de todas é de número 2, é do ferro elétrico. Normal, né? Normal. Ferro elétrico, resistência. Resistência consome energia pra caramba. Então, a maior corrente é a do ferro elétrico. Isso usando apenas o conhecimento de que A, ampere, V, volt, W, watt, tratam de potência, corrente e DDP, não necessariamente nessa ordem. Então é bom decorar as unidades. Isso ajuda pra caramba, ok? Segue o baile. 2017, segundo exame de qualificação. Pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 410 a 18 elétrons em 20 segundos. A intensidade é letra I. Moleque, ele está se referindo ao I. Ele quer saber o I. Então, olha só. I, para mim, ou é carga por tempo, ou é pote igual a UI. Em que isso vai se encaixar? Deixa eu dar uma olhadinha. Ele dá tempo. Então, infelizmente, eu vou ter que usar Q sobre ΔT. Porque eu já tenho tempo. Só tem um detalhe. Ele te dá um número de elétrons. E aí, amigo, isso te remete a Q igual a N vezes E. Quiné. Lembra disso? Lembra? Existem aqui, então, duas colas que são, assim, fatais. Ou ele te dá número de elétrons, isso te leva para o quiné. Ou ele te dá a carga elétrica elementar. Ele avisa que a carga elétrica elementar é 1,66 10 elevado a menos 19. Isso tudo te leva à cola. Nesse caso, ele quer saber de corrente elétrica. Isso é igual a carga, que é N vezes E sobre ΔT. Então, tu vai lá na tabela periódica e vai olhar o E. Ele dá na tabela periódica. Ele vale 1,6 10 elevado a menos 19. Mas detalhe, já tinha dado aqui em cima, né? É só para frisar que isso aí pode estar na tabela periódica. E aí tu joga aqui na equação. O I, tu não sabe. O número de elétrons é 410 a 18. Detalhe, 410 a 18 que multiplica o E, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo pelo tempo. O tempo que ele deu foi de 20 segundos. Como é que eu vou fazer aqui? Vou fazer a continha. I é igual a 4 vezes 1,6, 6,4. Repete a base e soma os expoentes. 10 a menos 1. E embaixo vai dar 2, 10 elevado a 1. 6,4 sobre 2 é 3,2. Repete a base, subtrai os expoentes. 10 elevado menos 1, menos 1, menos 2. 3,2, 10 a menos 2, letra B de bola.
chá é, chá é. Então continua, não para não. Próxima tabelinha. Você tem que conhecer a ferradurinha. A ferradurinha é chamada de ohm, ok? Chamada de ohm. Isso se refere à resistência elétrica. É o Rzinho das equações. Por exemplo, U igual a R vezes I. Agora, potência, potência, potência. Pote é igual a UI. Ué, mas não apareceu R, não apareceu R. Pote igual a R vezes I ao quadrado. Pote é igual a U ao quadrado sobre R. E assim por diante. Então, o ômega é o ohm, tá? E é relativo à resistência elétrica, é o R. Deixa eu ver se tem mais algum. Dou tem. Por enquanto, não. E o kWh, o quilowatt-hora, que é relativo à energia elétrica. A energia elétrica aqui está U, but não é U, é o delta E. Sabe o que é isso? Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola e não atualiza o slide. Isso veio daqui, ó. U, tá vendo? Na verdade, deveria ser delta E. Eu também puxei para esse slide por causa dessa equação que eu já tinha dado para tu. Energia, consumo de energia, quanto que a Light te cobra. Isso tudo é dado em quilowatt-hora, que é o normal de se encontrar em questões falando de energia elétrica, consumo de energia elétrica. Para. Ômega e se refere a quê? Resistência elétrica. É o Rzinho das equações. U igual a RI, pote igual a RI ao quadrado, U ao quadrado sobre R. E o kWh é o quilowatt-hora, se refere à energia, não é potência, é energia. É bom lembrar que para passar de watt para kilowatt, basta que você divida por 1000. Divida por 10 ao cubo, a minha caneta bugou, vai lá, divida por 1000, divida por 10 ao cubo. Já é. Tem questão? Tem. Deixa eu ver se tem questão. Tem. 2016. Fala o seguinte: um motor de combustão dos carros é acionado por um equipamento elétrico denominado motor de arranque, que consome em média 300 A. 300 A. A é de que mesmo, tio? Deixa eu ver. A é ampere, é corrente elétrica, se refere ao I. Vai lá. Matando a questão sem saber. I. 300. Quando ligado a uma bateria de 12V. 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 V é de que mesmo, tio? Deixa eu ver. V é de volt. DDP. Tensão elétrica. É U. Volta lá. U. Então, U é igual a 12. Só aqui, UI. UI. Eu já tenho a potência. Não sei se vai perguntar. UI. Eu já tenho a potência, que vai ser de 12 vezes 300. Isso aqui vai dar pote igual 12 vezes 3, 36, com 2 zeros. Com 2 zeros, 3.600 watts. Aí ele continua. Admita um carro cujo motor de arranque funcione durante 2 segundos. 2 segundos. Determine a quantidade de energia em kJ consumida pelo motor. Energia é igual a potência vezes o tempo. Cuidado, ele quer em kilojoule, joule. Potência em watts, 3.600. Tempo em segundos, 2 segundos. Nesse caso, a energia, então, vai ser igual a esse produto que dá 7.200 joules. But, mas, para quem não sabe inglês, ele quer em kilojoule. Isso aqui dá 7,2 kJ. Chá é dividir por 1000. Fechou. Tudo bem? Tudo bem? Tem mais alguma coisa? E deixa eu ver. Tem sim. E 2020, ó, pandêmica. Fala o seguinte: o impulso nervoso ou potencial de ação é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial DDP. DDP. Diferença de potencial, que é a mesma coisa que a tensão elétrica U, que eu não sei ainda quanto vale. Transmembrana neurônios. Admita que a diferença de potencial corresponde a 0,07 V. A diferença de potencial U é 0,07 V. Tem que lembrar, não tem jeito aqui, ó. V, volt, DDP, diferença de potencial. Tensão elétrica é U.
e volta lá para resolver a questão aqui. E a intensidade de corrente estabelecida é 7 A. 7 vezes 10 a menos 6 A. A é relativa a ampere, é relativo a I. A ordem de grandeza da resistência, a resistência está aqui, ó. OHM, resistência elétrica, bababá. U é igual a RI, é a equação, sem dúvida alguma, mais famosa. Posso aplicar aqui sem problema algum, U igual a R vezes I. Se eu aplicar U é R vezes I, a DDP vale 7 vezes 10 a menos 2, a resistência eu quero e a intensidade 7, 10 elevado a menos 6. Pode cortar o 7, se está multiplicando passa dividindo, 10 a menos 2 sobre 10 elevado a menos 6. Isso é igual ao R. Isso aqui vai dar R igual, repete a base, subtrai os expoentes, quarta ohms, letra C, ok? Está acabando the last of the day, olha lá. Fala o seguinte, em um experimento, 4 condutores, 1, 2, 3 e 4, constituídos de metais diferentes com o mesmo comprimento, L, espessura, área, estão submetidos à tensão elétrica, U. O gráfico abaixo apresenta a variação da tensão U, olha lá, não menti, ó, U, em cada resistor em função da. O condutor que apresenta maior resistividade, vai lá, maior resistividade, isso aqui, na verdade, fala da segunda lei de Ohm. Lei deveria ser com letra maiúscula, ok? Mas que se dane, o mundo, que eu não me chamo Raimundo. Essa segunda lei de Ohm fala de resistência elétrica de um pedaço, de um cotoco de fio, de comprimento L, de grossura, de espessura A, e de um material constituído de resistividade ρ. ρ, então, é nada mais, nada menos que a resistividade elétrica, ok? Isso aqui caracteriza o material. A equação que relaciona todo mundo é ρ. ρ, R é ρ, L sobre A. Lembrando que essa letrinha tem nome grego ρ, ok? ρ. Aí ele quer saber na questão o condutor que apresenta maior resistividade. Maior resistividade é maior resistência. Agora pensa comigo. O gráfico é UI. UI. Em princípio, eu falaria de pote igual a UI. But ele quer falar de resistência. Então, U é R vezes I. A maior resistência vai estar associada a maior DDP quando a intensidade de corrente elétrica for constante. Eu estou vendo aqui que resistência alta leva a DDP alta. Resistência alta leva a resistividade alta. Vamos lá. Pega um ponto aqui qualquer em que a intensidade de corrente elétrica é igual para todo mundo. Se a corrente for igual para todo mundo, for constante, então aqui eu tenho uma DDP pequena e aqui eu tenho uma DDP enorme. DDP enorme implica em resistência enorme. Resistência enorme implica em resistividade enorme. Portanto, é o gráfico de número 1. Gráfico de número 1 eu tenho na letra A. Se inscreve no canal. Segue aí a próxima aula, associações de resistores, tá? Resistência equivalente na série, no paralelo. Beleza? Falta pouco, tá acabando, faltam 2 semanas para o UERJ. Não perde não. Beijo do gordo, tchau.